A gente vai ter agora um convidado muito especial que tem a ver com presença, porque eu conheci o Otto Scharmer há uns 4 anos atrás, quando o Dante ontem, ele falou daquela forma da felicidade, não foi? Felicidade é igual a alegria mais tristeza. Que podia ser felicidade igual a sentimentos agradáveis mais sentimentos desagradáveis. Todos fazem parte para receber as mensagens todas e compor a felicidade. O Dante, a gente não era amigo há uns 4 anos atrás, num evento aí, ele viu umas coisas minhas, o meu curso, e aí ele foi me dar um livro usado, que ele chegou, ó, quero dar esse livro aqui, tá usado e tal, mas eu tenho que te dar. O livro chamava Presença, do Otto Scharmer. Não só do Otto, de 4 pessoas, incluindo o Otto, que dialogaram, assim como a gente faz nos roads, lá do Reaprendizagem Criativa. E esse livro, abriu minha mente. Me apresentou o conceito de teoria U, e depois eu fui aprofundar mais. E é com muito prazer que nós recebemos aqui no Retiro Online Gravidade Zero, HSM Now, o criador da teoria U, grande pensador, filósofo, que vai trazer a visão dele desse momento da humanidade. Com vocês, Otto Scharmer. Hello everyone. My name is Otto Scharmer. I am joining you from Boston, Massachusetts. Eu, pelos próximos 40 minutos mais ou menos, vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os últimos meses. Nós temos passado por muita coisa juntos, e eu sei que vocês aí no Brasil e nós aqui nos Estados Unidos, apesar de todas as diferenças entre nossos países, nós compartilhamos várias semelhanças, especialmente nos últimos anos, em termos de governo e em termos dos desafios que nós enfrentamos. E como nós sabemos, estamos passando por um momento de disrupção profunda. De muitas formas, nós podemos dizer que 2020 é o ano em que o século XXI realmente começa. E eu nasci e cresci na Alemanha. Eu, na verdade, era ativista lá nos anos 80. E o movimento de paz e de direitos humanos na Europa e na Alemanha Oriental e Ocidental estavam rolando, e lá em 1989, alguns de vocês devem se lembrar, o Muro de Berlim caiu, foi derrubado. Essa mudança tectônica aconteceu e houve uma mudança na estrutura bipolar do mundo que definia a maior parte do século XX. E com a queda do Muro de Berlim, o que aconteceu foi que nós vimos o colapso de um sistema bipolar, um sistema antagonista entre o sistema social capitalista e o socialista. Esse foi o momento, lá em 1989, em que houve essa mudança tectônica. Hoje, em 2020, muitos de nós sentimos que vivemos um momento semelhante. E as mudanças estão acontecendo, uma era está terminando e outra era está prestes a começar. E quando pensamos sobre a natureza desse muro que está caindo hoje, esse muro não está caindo entre um sistema econômico e outro. Neste caso, é um muro que está caindo entre um sistema e o eu, o self. É um muro caindo sobre como eu, como indivíduo, me relaciono com o que está acontecendo neste sistema e com o que está acontecendo com outros. E eu acho que em 2020 nós vimos duas partes dessa disrupção. A Covid-19, como vocês sabem, não foi o maior equalizador. Ela tem sido um amplificador e acelerador de tudo que nós sabíamos que não estava funcionando antes e que agora está muito mais visível e mais insuportável. Covid-19, se vocês quiserem, podemos dizer
que foi uma intervenção global que nos fez nos tornar conscientes da interdependência de nós, como nós nos relacionamos com o ecossistema. De onde vem o vírus? Ele vem de nós violando os ecossistemas e como nós nos relacionamos com a natureza. E essa violência, essa violação gerou o vírus. Nós, como sociedade, nos tornamos conscientes dessa interdependência, porque se você não estiver seguro, eu não estou seguro. Esse nível de interdependência nós já conhecíamos num pensamento sistêmico, nós ensinamos isso há décadas. Mas agora nós temos essa experiência real, da vida real. E é uma questão de vida ou morte agora. Então essa é a primeira dimensão dessa intervenção que está acontecendo no momento. E aí eu não sei vocês aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, e eu sei que esse é um fenômeno global também, a próxima disrupção que aconteceu foi o movimento do Black Lives Matter. Nós todos assistimos aquele mesmo vídeo de 8 minutos e 46 segundos da morte de George Floyd. E nós assistimos aqueles minutos insuportáveis. E para mim, o que nós todos sentimos foi que um muro estava caindo ali. Não um muro em termos de ver a interdependência, mas um muro separando os meus próprios sentimentos daquilo que está acontecendo com o outro. O muro, não no nível da mente, mas no nível do coração. E isso causou algo muito importante. Esse muro, quando ele existe, evita que a gente consiga fazer mudanças reais na sociedade. Então, essa é a segunda dimensão da disrupção que está acontecendo este ano. E com essa disrupção eu quero dizer uma abertura, uma possibilidade. Então, eu sinto que no momento, quando vemos essa imagem, que é do meu colega, o Kelvin Bird, meu colega daqui da Preston Institute, ele reflete o momento em que estamos, um momento de disrupção. O que disrupção realmente significa? Basicamente, significa que o futuro será diferente do passado. Então, se você imaginar o presente e o passado, vejam aqui do lado esquerdo, e quando você imagina o futuro emergente aqui do lado direito da imagem, você consegue dizer que nós sabemos muito sobre a situação atual, que há muito menos que nós sabemos sobre esse futuro emergente, mas o que nós sabemos menos é como nós passamos daqui para lá. Qual é a jornada daqui do lado esquerdo para o lado direito dessa imagem? Essa jornada da realidade atual para o futuro emergente. Como nós podemos responder à disrupção de uma forma que não seja reativa, que não seja se apegando ao passado, mas de uma forma que sinta e haja para esse futuro, o melhor futuro possível. Essa é essa pergunta que organizou a minha pesquisa nos últimos 20 anos. E o que eu vou compartilhar com vocês são alguns desses insights que eu desenvolvi em resposta a essa pergunta, e a metodologia, o sistema de metodologia por baixo de tudo isso. Se passarmos para a próxima imagem, você tem o retrato do pensamento em sistema. Provavelmente vocês já devem ter visto essa imagem, uma versão dela, muitas vezes, na qual nós temos esse modelo do iceberg. Nós começamos com uma distinção muito simples, em que nós temos os sintomas no topo e as razões na raiz desse problema.
Há, claro, uma diferenciação aqui entre 3 diferentes tipos de problemas: os pensamentos, a estrutura, o pensamento e a fonte. A fonte, eu quero dizer, por exemplo, a fonte de criatividade, fonte de energia, fonte de atenção e fonte de intenção. Então, em vez de fonte, eu poderia ter escrito consciência. E todo esse modelo de iceberg descreve uma abordagem que eu gosto de chamar de mudança de sistema baseado em consciência. Eu quero resumir essa abordagem com 5 frases. A primeira é: você não consegue entender um sistema a menos que você o mude. Kurt Lewin, o fundador da Action Research, criou esse princípio, que é uma linha de trabalho que me mostrou e que me trouxe da Europa para o MIT, aqui em Boston, para aprofundar o meu conhecimento e a minha contribuição exatamente para essa linha de trabalho. Número 2. Você não consegue mudar um sistema a menos que você transforme a consciência. Essa frase é o resumo do meu trabalho dos últimos 20 anos. Acho que, assim como muitos de vocês, eu participei de diversas iniciativas de mudanças em organizações, em comunidades, em grandes instituições, em grandes sistemas. E se eu tiver que resumir, o meu principal aprendizado seria isso: você não consegue mudar um sistema se você transformar, a menos que você transforme a consciência. Você não consegue, então, mudar um sistema se você não pensar nos 4 níveis ali na estrutura do iceberg: sintomas, estruturas, pensamento e aquele nível mais profundo da mudança que tem a ver com a consciência, que tem a ver com passar de um ego-sistema, uma consciência de ego-sistema, para uma consciência de ecossistema. O que eu quero dizer quando eu falo ego-sistema é essa perspectiva de silo, em que você vê, está muito fixo no seu silo, no seu ambiente, e o ecossistema seria essa visão panorâmica, que você olha para uma situação de todos os ângulos, do seu ângulo próprio, claro, mas também do ângulo dos outros, das outros participantes, dos outros grupos afetados por esse sistema, particularmente aqueles que estão mais marginalizados. Esse é o número 2, então. Você não consegue mudar um sistema a menos que você transforme a consciência. E isso tem a ver com os 4 níveis de mudança que eu retrato naquela imagem acima. Número 3. Se é verdade, a pergunta seria então: como nós fazemos isso? Você não consegue transformar a consciência a menos que você faça um sistema ver e sentir a si mesmo. O que isso significa? Claro, vocês já sabem isso, quando a gente, como indivíduo, passa por um processo de profunda mudança, de mudança verdadeira, mudança comportamental, em termos do meu mindset. Qual princípio nós todos sabemos? Que você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de um amigo, um coach, de alguém, uma pessoa próxima de você, que consiga entender e que consiga segurar o espelho para você, para ajudá-lo a olhar para esse espelho e reconhecer a você mesmo e entender o que está acontecendo ao seu redor. Nós sabemos disso desde um ponto de vista da mudança individual, mas normalmente nós não temos esse equivalente funcional num nível organizacional, no nível de uma instituição ou de sistemas mais complexos. Então não é só o nosso governo nacional, o seu e o meu, que obviamente não entende isso,
Mas isso é difícil para a maioria das instituições e organizações. Então, essa é a pergunta que nós precisamos pensar para ter uma infraestrutura de aprendizado, para trabalhar num sistema e não apenas em um silo. Esse é o número 3, então, e o último é o seguinte, algo que eu já vi num programa muito recente que nós vimos, inspirado pela Covid. Acredito que alguns de vocês participaram, que é a Gaia, Global Activation of Intention and Action, que é a ativação global de intenção e ação, que foi criado depois da Covid começar e todos estavam presos em casa. E nós pensamos, olha, vamos reunir todos e vamos ter sessões de de audição profunda. Vamos escutar a todos. Fizemos isso com 13.000 pessoas participando e havia uma trilha brasileira, porque havia muitos brasileiros participando e tivemos muitos outros idiomas e centenas de pessoas voluntariando para esse trabalho. Então foi uma criação em um espaço de escuta profunda, não só individual, pensando o que está acontecendo e como eu posso pensar na minha própria jornada daqui para frente, durante o lockdown, mas também o que está acontecendo no nível coletivo e como podemos reimaginar o nosso país, a jornada do nosso país, da nossa civilização daqui por diante. A pergunta foi essa e nós trouxemos os grandes líderes de opinião de diferentes comunidades e havia um que é o Biraci Pataxó do Brasil e ele olhou para esses princípios e disse, olha, há um quarto princípio que realmente é muito importante, que é o seguinte, para fazer tudo isso, nós precisamos ser o sistema. E isso, claro, muitos de nós vamos lembrar, é essencial em qualquer tipo de episódio profundo de mudança. E isso ecoa essa sabedoria do mundo e vai ecoar até Gandhi, com o seu princípio de que nós temos que incorporar a mudança que nós queremos ver, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. Então, esse é o quarto princípio. Para fazer tudo isso, nós precisamos ser o sistema, precisamos incorporar essa possibilidade do melhor futuro possível que nós queremos ver. Algo como um resumo de tudo isso. E agora, indo um pouquinho adiante nos detalhes, e da pergunta que eu fiz anteriormente, que era se nós queremos realmente sentir e atingir esse melhor futuro possível, como que nós fazemos isso? E eu disse que isso tem sido a base da minha própria pesquisa. Eu passei já 20 anos trabalhando com essa pergunta, fazendo experimentação, não só pensando, mas pesquisando e pesquisando ativamente com experimentos. Então, um dos primeiros passos para explorar essa pergunta foi entrevistar 150 líderes de inovação dentro de empresas e na ciência, nas artes e em outros campos da sociedade para realmente ouvir o que esses inovadores que trouxeram coisas novas para o mundo, qual é a narrativa deles, em que eles acreditam e o que permite que eles façam coisas se tornarem realidade. E foi muito interessante ouvir o que eles tinham a dizer. E eu me lembro de falar com um deles, o Bill O'Brien, o último CEO da Renovan Insurance, e ele também trabalha com Peter Senge e tem sido o líder, e ele foi líder na organização durante muitos episódios de mudança transformacional, como CEO na época. E depois de compartilhar um pouco da própria história,
Foi assim que ele resumiu a sua principal experiência de aprendizado. Ele disse que o sucesso de uma intervenção depende da condição interna, interior do interventor. Deixe-me traduzir isso. O sucesso daquilo que eu faço como alguém que gera mudança como líder depende desse local, desse lugar interno de onde eu opero. Então, o que eu faço não é tudo ou como eu faço, mas esse lugar interno do qual eu opero. Eu ouvi isso e foi como se uma lâmpada se acendesse, porque eu notei que na pesquisa nós sabemos de tudo sobre o que os líderes fazem, nós sabemos tudo sobre como, qual é o processo que essas pessoas usam. Mas o que nós sabemos sobre esse local, esse lugar interno, a dimensão da fonte da ação, da atenção e da intenção que nós temos? Nada, porque isso está no nosso ponto cego. Um ponto cego da nossa própria experiência. Então, foi realmente, aquilo me abriu os olhos quando eu ouvi o Bill O'Brien. E se hoje eu pudesse resumir o que eu aprendi com essa ideia, eu descobri então que é algo muito simples. Esse lugar interior do qual você opera é muito importante, a fonte. E se eu tivesse que descrever esse local interno, o que eu diria era o seguinte, que esse lugar interno tem muito a ver com essa parada, pare de fazer download. Esse download eu chamo de download, que são os hábitos que a gente continua fazendo, seja de aquilo que você fica repetindo e fazendo sem pensar. Então pare isso. Pare com a sua rotina habitual e se abra. Abra esse espaço de consciência de dentro para fora. E ao abrir a sua cabeça, o seu coração e a sua vontade, você acessa a sua curiosidade, a sua compaixão e a sua coragem. Quando você olha para isso, que nós chamamos do processo U, essa é a jornada. Esse processo U, da teoria U, é o que permite que você faça isso. Então, é a sua jornada interna e externa. Então, quando eu faço essa pergunta, o que é preciso para sentir e agir ao encontrar a disrupção, para você chegar nesse melhor futuro possível, do ponto de vista da teoria U, é isso. A resposta é essa. Você precisa de uma jornada e essa jornada é externa e interna. A jornada externa, como muitos inovadores sabem, a jornada externa é que você precisa ir até o limite do sistema. Você precisa sair da sua bolha. E quanto mais bem-sucedido você é, mais provavelmente você está preso nessa sua bolha. As pessoas ao redor de você criam essa bolha para você. E como inovador, parte do seu tempo você passa, claro, dentro dessa bolha, mas você também intencionalmente precisa ir além da bolha para os limites do sistema. O que eu quero dizer, se conectar com aquelas partes interessadas que estão mais marginalizadas. Porque se nós criarmos empatia por elas, se nós pensarmos no sistema do ponto de vista delas, nossos olhos vão se abrir e a possibilidade de inovação aparece. Então, essa é a jornada externa. A parte externa da jornada. E claro, nós temos a parte interna da jornada que tem a ver com essas três coisas, esses três instrumentos e ajustá-los, abrir sua mente, seu coração e sua vontade. Abrir a sua mente é a capacidade de ver as coisas com olhos frescos.
Abrir o coração é a capacidade de criar empatia, de ter empatia com alguém. E a vontade aberta seria a capacidade de deixar para trás o antigo e deixar o novo entrar. Então, basicamente, essa é a essência do sistema de mudança baseado em consciência. Se voltarmos para esta imagem, vamos falar a verdade. Vamos ver o que realmente acontece nos últimos anos dos nossos países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O que aconteceu nos nossos países tem muito a ver com isso, que é algo que tem tudo a ver com a amplificação do oposto, do extremo oposto de tudo aquilo que eu falei até agora. Então não é abrir a mente, o coração e a vontade, mas é uma história que tem a ver, se você quiser, uma reação de congelamento da mente humana contra tudo que está acontecendo ao seu redor. Em vez dessa relação de congelamento, eu poderia dizer, por exemplo, de fechar sua mente, fechar o coração e sua vontade. Ou seja, amplificar, ampliar a ignorância, o ódio e o medo. A política do ódio, do medo e do cinismo. E da ignorância. Da propaganda, de mentiras em vez da verdade. Então nós já vimos isso. Isso já foi visto, essa história já aconteceu e foi muito amplificada nos últimos anos. Essa história não é nova, ela não é nova na história humana, mas nunca teve esse mecanismo de amplificação tão potente. Se eu clicar 2 vezes aqui, bom, antes, o que isso significa? Só para esclarecer, o que significa é que em vez de você ir aqui da parte de baixo, vamos lá, vamos comparar, não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas eu vou comparar a curva de baixo com a curva de cima. Então, em vez de quando você está na curva de baixo, na curva em U, em vez de você ver o que está acontecendo e abrir os olhos para isso, você participa desse processo de cegueira e negação. Em vez de sentir o que realmente significa ter empatia com os outros, você começa na curva de cima, você participa desse processo de dessensibilização e você vai vai entrando num buraco. Imagina, tudo isso é um mecanismo de sensibilização em que a gente só fica na nossa câmera de eco. Agora, na curva de baixo, quando a gente se livra e se conecta com esse futuro possível, na curva de cima, a gente, na verdade, vai se apegar ao passado e vai ficar ausente, ou seja, a gente se desconecta desse melhor futuro possível. Na curva de baixo, do lado direito, você tem um processo de nascimento, de trazer o novo para a realidade. Na curva de cima, a gente tem o processo de manipulação e uma interação coletiva que tem como resultado manipulação, abuso, violência e destruição, que no fim chega à autodestruição. Nós vemos isso não só na Amazônia, nós temos visto isso em tantas partes. Isso acontece socialmente, a destruição de classe, de instituições, da democracia. Quando eu vejo nos Estados Unidos, isso é algo que realmente está em risco, não só aqui, mas especificamente aqui nos Estados Unidos,
E vemos isso em muitos outros níveis. Então, basicamente, é essa história que está acontecendo. E a nossa estrutura aqui é só uma forma de se ver o que está acontecendo. Ambas as histórias são reais. A curva de baixo, a evidência disso, as pessoas que participam de inovação, que participam em construir um novo movimento, sabem o poder dessa curva em U, o poder da presença, o poder de sentir e agir para esse melhor futuro possível. Mas alguém que vê a página do jornal com qualquer notícia e não se desliga, na verdade se desliga, percebe que a gente está nesse nível político e social e sai, essa pessoa vê essa notícia e vai para essa parte de ausência, de autodestruição. E é para isso que nós não podemos fechar os olhos. Nós não queremos simplesmente entrar num processo de negação. Então eu quero manter essa pergunta, que pode ser sofrida para nós, mas mesmo assim nós precisamos pensar, porque se não enfrentarmos a realidade, nós não estamos em contato com o que está de fato acontecendo. Então, eu vou clicar aqui na curva superior para fazer a pergunta: o que realmente significa lidar com essa dinâmica? Eu vou dar um exemplo aqui, porque, claro, eu não sei o que significa para vocês, mas eu posso compartilhar um pouco do que está acontecendo onde eu estou e com as pessoas com quem eu tenho trabalhado em muitas partes do mundo. O que nós vemos universalmente acontecer é que há uma amplificação de 3 tipos de violência: a violência direta, a violência estrutural e a violência de atenção. Você sabe o que é violência direta? A morte de George Floyd pela polícia é um exemplo. Então você tem uma vítima e aquele que causa essa violência. E você tem a violência estrutural, que é quando você tem vítimas, por exemplo, a pobreza, que faz vítimas, e você não tem um indivíduo como a causa, o responsável, mas uma estrutura social que causa isso. Então essa é a violência estrutural. Por exemplo, os níveis de desigualdade, tudo isso, os nossos países têm muitos exemplos disso. E aqui, pelo menos nos Estados Unidos, isso tem sido muito amplificado. Mas eu acredito que há um terceiro tipo de violência por baixo de tudo isso, que é o que permite que as outras 2 violências existam. E eu chamo de violência de atenção. O que eu quero dizer é não ver o outro em termos de quem ele é e qual é o seu futuro, o melhor futuro possível. Aqui, da perspectiva dos Estados Unidos, isso sem dúvida se aplica particularmente para as questões raciais, mas não apenas isso. Todos nós temos muitos exemplos disso. Então, de forma global ou doméstica, participar desse momento do Black Lives Matter foi o que eu notei, como as pessoas lidaram com isso. Então, nós vimos a amplificação desses 3 tipos de violência. Nossos 2 países são bons exemplos disso. E o que nós precisamos para transformar esse paradigma? O que é preciso é a vontade e a coragem das pessoas como você e eu, para que a gente olhe nos espelhos e enfrente os nossos pontos cegos. Quando eu falo ponto cego, eu quero dizer 3 dimensões diferentes. Então, a primeira simplesmente é quando você não vê. Você, por exemplo, não vê a continuidade da brutalidade americana nos Estados Unidos, que tem historicamente começado lá com os linchamentos e as patrulhas dos escravos. Então, essa continuidade de comportamento.
Esse é um exemplo. Quando você olha os comportamentos que resultam disso, isso tem a ver com essa cegueira, a ignorância e essa tendência, esse preconceito inconsciente. Nós agimos com base nisso e nós podemos melhorar, nós podemos nos transformar juntos, porque eu não consigo ver meus próprios pontos cegos, mas se eu estiver conversando com você, talvez eu consiga aprender a vê-lo, a reconhecê-lo. Número 2, não sentir. Então, eu vejo algo, mas eu não sinto. Esse é o segundo ponto cego, que tem a ver com a dessensibilização. Então, o primeiro ponto cego é a sua mente congelada, você não consegue ver além daquilo. E o segundo tem a ver com o coração congelado. Então, eu vejo algo, como o que aconteceu com a comunidade afro-americana, eu sei que acontece, mas eu sinto alguma coisa a respeito? Não. Então, esse muro entre a minha experiência e a experiência deles caiu quando nós assistimos o vídeo de 8 minutos e 46 segundos. E se você fez isso, eu tenho certeza de que você teve essa mesma experiência. Ou você tem exemplos semelhantes do seu próprio país. Mas isso é a abertura do coração. O que quer dizer? Que isso acaba resultando, o coração congelado acaba resultando em aquela ideia de o outro, nós contra o outro. E é uma visão cínica. Isso pode se tornar um ódio, o ódio, mas pode ser apenas uma visão distanciada. Que o que acontece com o outro eu noto, mas eu não sinto. Então esse é o ponto cego número 2. E o ponto cego número 3, eu vejo algo, eu sinto, mesmo assim, eu não faço nada. Esse terceiro é a apatia, é o não fazer nada. Eu tenho empatia, mas eu não tomo ação para transformar aquele padrão. Esse é o problema da vontade congelada. E os comportamentos relacionados a isso são a depressão. Então você não encontra como agir, ou do outro lado, o fanatismo e a destruição. As forças subjacentes são o medo e o fanatismo. Então isso é um pouco do que nós vemos. Nós vemos essa amplificação desses tipos de violência e o que é preciso para transformá-los. Nós precisamos das pessoas de dentro e de fora do sistema. Nós precisamos das pessoas que têm privilégio e as que não têm o privilégio. Nós precisamos ter a vontade e a capacidade de olhar para o espelho e ver como nós contribuímos de forma intencional e não intencional para esses padrões. Voltando aqui para a imagem completa, nós temos essa dicotomia entre a curva da ausência em cima e da presença embaixo. Então, qual é a conclusão? O que eu devo fazer? Porque no fim das contas, claro, eu entendo tudo isso, mas o que eu vou fazer a respeito? Onde eu consigo agir? Eu sugeriria 2 coisas. A primeira seria, cada um de nós vamos dizer assim, muitos de nós já sentiram esse chamado de que para transformar esses padrões tóxicos que nós vemos acontecendo em escala na nossa sociedade, para transformá-los, nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. Ser a mudança que nós queremos ver na sociedade. As coisas começam com o lugar de dentro de onde você opera, do medo, do ódio, da ignorância para curiosidade, compaixão e coragem, ou seja, abrir a sua mente, seu coração e sua vontade. Esse seria o primeiro princípio, óbvio.
E é por isso que essa mudança profunda é tão importante para um sistema de mudança de consciência. Eu posso pensar, por que tantos participam? E às vezes todos nós participamos desse padrão coletivo de ausência. A resposta é: apenas é preciso, são necessárias duas condições. Você precisa de grandes disrupções, e essas disrupções estão acontecendo. E segundo, você tem essa falta de capacidade nessa parte de baixo. Então, se você não cultiva essa condição interior e você passa por a situação de disrupção, o que acontece é que naturalmente a gente é jogado pela situação de ausência, que é o congelamento, que é uma técnica de sobrevivência, de proteção individual, porque às vezes as coisas são muito para a gente lidar. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade de abrir a mente, o coração e a vontade. E com relação a isso, o Trump, que nós vemos nos Estados Unidos, é um sintoma. Globalmente, isso está acontecendo também. E isso é um sintoma que vem de uma falha educacional profunda. Uma crise educacional profunda em que as capacidades das pessoas não têm sido cultivadas. Então, isso é uma das coisas que eu diria, que no nosso trabalho, cada um de nós precisa se comprometer e renovar e se apoiar para mantê-los. E eu diria que do ponto de vista do sistema, apesar de ser necessário o que eu acabei de dizer, isso não é suficiente. Porque coletivamente nós precisamos fazer mais. E fazer mais tem a ver com uma resposta coletiva no nível da sociedade, que vai lidar com criar novas estruturas em 3 níveis diferentes: no nível do aprendizado, no nível da democracia e no nível da economia. Então, novas infraestruturas de aprendizado seria uma pessoa completa e um sistema completo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na conclusão. Você tem uma nova infraestrutura democrática que significa fazer com que a democracia seja reestruturada, restaurada em alguns países. Nós sabemos que a democracia está em crise, mas também avançar e ir adiante com ela para que ela seja mais direta, distribuída e dialógica. O que eu quero dizer com dialógica é o pensamento sistêmico, fazer com que o sistema veja a si mesmo, e dessa consciência talvez a gente possa tomar decisões mais sábias nos nossos sistemas de governo. E nós temos uma nova infraestrutura econômica. Nós precisamos de um sistema que nos permita sair de uma economia focada no ecossistema, eu, e que nós pensamos no bem-estar de uns em nome dos outros, para uma consciência de ecossistema. Ou seja, quando a gente pensa no pensamento sistêmico, mas também na intenção de gerar bem-estar para todos os seres, não só os seres humanos. Então, deixe-me concluir falando um pouco mais. Deixe-me voltar aqui só um minuto. Falar sobre o primeiro, a infraestrutura de aprendizado, porque é algo de que nós todos participamos. Então, o que isso realmente significa? Nova infraestrutura de aprendizado, que vai permitir que a gente saia dos meios tradicionais de aprendizado para formas mais transformadoras. Se você pensar aqui nessa matriz, esses 2 eixos basicamente capturam o que eu acredito que são as mudanças fundamentais que podemos observar no espaço de aprendizado e liderança hoje. O título aqui seria se aprofundar, então aqui na vertical, e amplificação.
Então, no sistema pessoal e o sistema geral. Na primeira parte, a maioria do aprendizado hoje acontece centrada muito na cabeça. Então, você ouve e você foca no seu cérebro, digamos assim. E poucos na forma reflexiva que você tem a cabeça e as mãos. Nós precisamos passar para um aprendizado transformacional que vai integrar cabeça, coração e mãos. E esse eixo é o aprofundamento do aprendizado, quando nós integramos essas três partes. E do outro lado, nós temos que pensar, quem está aprendendo é um indivíduo, é uma equipe, uma organização, ou é um sistema todo, um ecossistema todo? Se contemplarmos esses dois eixos e contemplarmos a próxima pergunta, na sociedade de hoje, em geral, em todas as instituições, não só as educacionais, se nós pensarmos na estrutura de aprendizado e liderança, nós temos essas estruturas, então qual é o foco principal? Onde está o foco principal das estruturas de aprendizado hoje? E a resposta é, claro, onde está o dinheiro? E o dinheiro está sempre nesse canto inferior esquerdo. É aqui que a realidade atual está. Então, é o aprendizado individual nas instituições individuais e nós temos o aprendizado da equipe, que é um pouco mais organizacional. O ponto cego está aqui, na parte superior direita, em que nós temos um aprendizado de ecossistema transformacional. Especialmente quando a gente pensa nesse ecossistema completo. Hoje aqui é realmente o nosso ponto cego e é onde eu acredito que a nova infraestrutura de aprendizado e a transformação do sistema de educação e de aprendizado deveria estar. Quando eu falo em esse ensino, esse aprendizado transformacional, é aquele que responde de forma diferente a disrupção. Em vez de a gente se fechar, a gente aprende a sentir e agir, pensando nesse melhor futuro possível. Então, nós temos exemplos sobre como fazer isso, e eu tenho criado um protótipo disso em 15 anos já, em várias organizações, e o principal hoje, o mais recente, é da ONU. Lá nós temos alguns projetos que estão criando um espaço para essa mudança transformacional. E é um processo interessante, isso é algo que você pode fazer com organizações, com redes, com equipes, com organizações de negócios mais tradicionais, mas isso funciona muito bem em ambientes tradicionais, como o sistema da ONU. Eu não tenho tempo para ir muito em detalhes, mas deixe-me concluir com isso, que é o resumo daquilo que nós temos falado até agora. E eu quero oferecer como um convite e uma perspectiva para vocês olharem para o momento atual. Então, quando a gente pensa no nível da civilização, quando a gente pensa no todo, o que nós fazemos? Deixe-me só dizer isso. Há algo acontecendo no mundo, especialmente durante as minhas visitas no Brasil. Eu acho que o Brasil é um líder e pioneiro fantástico dessa mudança cultural que nós vemos no mundo. Então, se nós visitarmos diferentes países no planeta, o que nós não podemos fazer agora, mas nós temos feito de forma remota, pelo Zoom, se nós nos conectarmos com aqueles que causam mudança ao redor do mundo e perguntarmos, se fizermos perguntas para eles, as respostas que eu vejo várias vezes deles é o seguinte. Bom, até com a Covid isso acelerou. Primeiro, a maioria das pessoas neste planeta agora concordam que nós, como sociedade, e nós,
como uma comunidade, como civilização, estamos indo para essa direção que é bater no muro, especialmente com relação à nossa sustentabilidade e também com relação às desigualdades. E esse processo de atingir um muro já começou. Esse é o primeiro. Nós vemos isso no topo das organizações, se você falar com os executivos, todos, a maioria das pessoas que refletem sobre isso falam isso. Porém, elas continuam aplicando o mesmo padrão. Então, a gente pergunta, você fala mais com essa pessoa e a pessoa vai te contar. A pessoa fala, eu pessoalmente gostaria de ser parte de uma história diferente. A maioria das pessoas diz isso, mas elas dizem o seguinte, mas eu não sei como. Esse é o estado atual do planeta. Nós estamos indo na direção errada, nós vamos bater no muro e nós queremos ser parte de uma história diferente no futuro, mas eu não sei como. Então, eu tenho certeza que vocês sentem isso na sua comunidade também. Se não, fale com as pessoas, crie esse espaço seguro e vocês vão descobrir que muitas pessoas sentem isso. Então, com isso, vamos pensar nessa imagem de conclusão. Se é isso que nós estamos tentando fazer, essa cura planetária e essa renovação da civilização, essa transformação da sociedade, se é isso que nós estamos tentando fazer, e isso é o que as pessoas falam no nível global, o que nós tentamos fazer globalmente para a Agenda de 2030 é ir nesse caminho. Então, a única forma de fazer isso acontecer é o que você vê aqui no centro. É ativando campos sociais generativos. O que eu quero dizer são relações cocriativas que você tem com os membros da sua equipe, com as partes interessadas, com quem você se relaciona na sua vida, no seu trabalho. Então, sair daquela visão, daquela relação em silo para aquela relação cocriativa, de antagonista para cocriativa. Então, isso é o que eu chamo de ativar o campo social generativo. Nós sabemos que nós precisamos fazer isso, mas o como é que é o difícil. E o que precisamos é de uma infraestrutura de suporte. Para fazer isso em situações difíceis, você precisa de métodos e ferramentas, de sistemas de mudança de consciência. E nós precisamos, então, basicamente disso, acesso a uma informação, literatura de transformação, acesso a métodos e ferramentas que permitem que você, na situação em que você está, onde você quer causar com que as pessoas diferentes consigam ver essa visão e vejam o que é possível e criem o que é possível. Então, para permitir que eles possam ir adiante nesse caminho, o que eu acredito é que o ponto que nós precisamos alavancar agora, porque as pessoas acham que elas estão ainda presas no sistema anterior, o que eu tento fazer, então, é o seguinte: criar uma escola para a transformação que foca em democratizar o acesso à literatura de transformação. Nós conseguimos fazer isso integrando a ciência, a consciência e novas tecnologias sociais, novas metodologias, no contexto de mudança social profunda. E agora que eu estou falando, eu tenho certeza que com todas essas fotos, vocês sabem, essa foto vem do Brasil. E foi tirada numa iniciativa perto de São Paulo,
em uma das favelas. E era um dos processos aqui. Essa imagem, na verdade, são esse modelo em que nós nos colocamos no lugar das diferentes partes do sistema. E a gente não pensa no que seria a realidade para eles, mas a gente passa a sentir realmente o que é que ele está sentindo. Então nós temos ferramentas e o Brasil tem usado. Então essa escola da transformação já existe, de certa parte. Nós estamos lançando o ULab. Se você colocar no Google ULab, você vai encontrar, que é um curso online gratuito, que não é só um curso, ele é um ecossistema global de comunidades em que você consegue entrar nessa jornada de mudança juntos em diferentes espaços. E o Brasil sempre tem sido um dos epicentros desses movimentos. E mais tarde, este ano, nós vamos lançar a segunda parte da jornada Gaia. E nós vamos ter a trilha em português. Então há muito acontecendo. E eu acho que vocês aí no Brasil e nós aqui nos Estados Unidos, de certa forma, temos visto padrões parecidos, às vezes mais extremos do que em outros países, mas isso também vem com o presente, com o dom de poder consertar o que não está funcionando e ver as coisas de forma mais clara. Ter essa consciência mais clara de o que precisa acontecer, e esses movimentos que eu vejo acontecer nos Estados Unidos, que vêm das instituições, vêm das comunidades. Então nós estamos nesse momento em que algo antigo está morrendo e algo precisa nascer. E todos nós, vivos neste planeta, somos parte deste acontecimento tão profundo, e nós somos aqueles que podemos tomar ação. Porque em nenhum momento na história deste planeta nós tivemos uma geração cujas ações ou falta de ação vai ter tanto impacto nas gerações futuras. Nós temos o privilégio de ter a possibilidade de impactar o que vai acontecer no restante desse século e para as próximas gerações. Como nós sabemos, ninguém consegue fazer isso sozinho, por isso nós precisamos uns dos outros e das infraestruturas como o ULab, como a Gaia e outros componentes da EU School para a transformação. Então, tentem apoiar isso junto com outros parceiros que estão participando dessa jornada. Eu agradeço muito a vocês por participar dessa sessão e eu deixo para vocês uma pergunta. Eu sei que eu estou entre vocês e o fim de semana livre. Então a pergunta que eu quero deixá-los é, então, dado tudo isso, com o que eu compartilhei com vocês, o que ficou? E onde está a sua ação nisso tudo? Porque nós não criamos o futuro apenas concordando e discordando com alguém. Nós criamos o futuro ao agir, sentindo algo e seguindo aquele caminho, tendo a coragem de seguir para o desconhecido. Quais microações você pode tomar nos próximos dias que tiram você do estado de contemplação e colocam você num estado de fazer esse melhor futuro possível acontecer? Ótimo fim de semana a todos, eu espero me reconectar com vocês em outro contexto muito em breve e desejo a vocês uma ótima experiência. A wonderful experience with the remainder of this journey.